Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 21 de dezembro de 2015, segunda-feira, uma das últimas semanas do ano, né? Uma semana mais curta por conta do Natal. Antes da gente passar os movimentos do mercado, deixa eu passar para vocês alguns avisos. Primeiro, foi muito mal divulgado pela Bovespa, mas o horário de negociação para vários... O segmento Bovespa mudou. Tá? Então, o mercado antes negociava das 10 da manhã até as 17 horas, né? A gente tinha ali o leilão de fechamento. Esse horário foi prorrogado em 1 hora. Então, o horário de fechamentos dali próximo às 18 horas, a partir de agora, para as ações, enfim. Tá? Tendo, claro, o leilão de encerramento, o call de fechamento iniciado, então, às 17 horas e 55 minutos. Tá? Isso inicia no pregão de hoje e a programação é que assim seja até o dia 11 de março, se não me falha a memória. Tá? Então, a gente tem 1 hora a mais de negociação, o que deve atrasar em 1 hora, tudo que depende do fechamento do mercado, inclusive o próprio farol. Tá? Em relação também ao farol e as próprias transmissões do site da Leandro Stormer, elas encerram na véspera de Natal, véspera não, né, no dia 23, tá? Então a gente segue normalmente até o dia 23 e depois disso nós não teremos mais transmissões, não teremos mais farol até segunda-feira, dia 4 de janeiro. Eu acho que isso em termos de dias úteis vão significar 3 dias, dia 28, 29 e 30 de dezembro, que nós estaremos fora. Os restos dos dias não vai ter mercado, né? Vai ser ou feriado ou vai ser final de semana. Certo? Então, sem mais delongas, vamos aos movimentos do mercado. Hoje, o índice Bovespa teve o seu menor fechamento em muitos anos. E, claro, eu exagerei um pouco nos muitos anos, tá? Mas foi o menor fechamento do ano. Não, foi o menor fechamento de muitos anos, com certeza. Tá? A gente fechou abaixo dos 44 mil pontos, a gente fechou a 43.200, indicando, então, o rompimento dessa zona forte de suporte. Agora o mercado tende a buscar a zona fraca de suporte, que se dá aqui no extremo marcado naquela agulhada de agosto, né, em 42.750. Isso também faz com que o mercado rompa este canalzinho de baixo. Em vez de simplesmente apagar, eu vou fazer só a projeção desse canal para baixo. Tá? Então, o mercado vai, né, ameaçando uma movimentação baixista mais importante. É claro que se tiver o rompimento dessa faixa dos 42.750 de imediato, vai ficar um rompimento muito esticado. E a decisão mesmo viria através de um zigue-zague descendente. Depois que o mercado conseguisse fazer um processo de pullback, né, um respiro, e voltasse aqui rompendo o fundo. Isso nos daria uma boa dose de certeza, então, que o mercado realmente está rompendo essa região. E com isso, né, isso abriria espaço novamente para um movimento muito forte de queda. Eu não digo que o mercado cairia de forma muito forte, mas a gente olhando aqui para o passado, a gente não teria nenhum suporte significativo, a não ser o fundo que nós tivemos lá em 2008, por volta dos 29, 30 mil pontos. Tá? Então isso é bastante negativo para o mercado. Mas não dá para dizer ainda que essa região toda foi rompida. Tá? A gente ainda necessitaria de mais movimentos a confirmar isso. Mas os vendedores vão tomando conta do mercado. A expectativa para o pregão de amanhã é manutenção desse movimento de queda. Tá? No mini índice, nós tivemos uma abertura, uma leve altinha, uma tentativa de primeiro movimento que não teve nem acionamento, e depois o mercado acabou rompendo a linha d'água, e com isso gerando um bom sinal, que a gente comentou na LS Live, um bom sinal de venda, e trouxe então essa movimentação baixista, que por pouco não foi um fechamento na mínima.
mercado, pelo gráfico intradiário, também sugere manutenção desse movimento de queda. A faixa mais importante de resistência que nós temos, né, continua sendo as proximidades da máxima de sexta-feira por volta dos 45.150 pontos. O mercado americano estava até com uma cara de dar continuidade ao movimento de queda, né, e romper esse patamar de suporte, mas a gente não teve ainda um cenário claro de rompimento. Hoje, em vez de dar continuidade ao movimento de queda, o Dow Jones conseguiu uma reação. Tá? Se tiver a superação da máxima de hoje, no pregão de amanhã, há uma boa possibilidade então do mercado voltar ao miolo da congestão para testar essas médias. Okay? Se o mercado conseguir produzir o rompimento dessa zona aqui, daí provavelmente o rompimento acontece. A gente chegou a perder a mínima do candle de ontem, né? Mas foram pouquíssimos negócios abaixo dessa mínima e logo o mercado subiu. Então não teve, não chegou a realmente confirmar um cenário baixista. O S&P 500 futuro já abriu as negociações em alta, não chegou a perder essa mínima, nem essa. E no final das contas a gente tem até um candle de força com bom volume, voltando para dentro da congestão, e a superação da máxima de hoje abre espaço para uma movimentação altista. Então, o mercado está em cima do muro, na minha leitura, ele precisa ou superar a máxima ou perder as mínimas daí, recentes, para a gente ter uma noção mais certa para onde o mercado vai. Então, o cenário de rompimento de suporte é possível. Do dólar, deixa eu tirar todo qualquer ajuste, a expectativa era de alta, e a expectativa se cumpriu, o mercado inclusive superou a máxima de sexta-feira, que para mim foi a confirmação de um sinal importante de alta, que projeta uma alta até o topo de setembro, lá por volta dos 4.223. Tá? O mercado acabou devolvendo um pouco dos ganhos no final, mas o cenário é altista e qualquer correção daqui para frente tende a sentir suporte na faixa entre 3.939 e 3.964, essa linha aqui que foi rompida. No intraday, assim como o mini índice gerou uma boa operação, o dólar também gerou uma boa operação de rompimento de linha d'água, né, produzida neste candle aqui, alcançou bem o alvo e depois disso passou o pregão inteiro andando de lado. A expectativa segue sendo altista, mas é possível que o mercado faça alguma correçãozinha. Nesse caso, no intraday, o patamar de suporte mais significativo estaria na faixa dos 3.975. O juro, nos últimos pregões, vinha corrigindo, se apoiando em cima do antigo patamar rompido, aqui por volta dos 15.860. Hoje forma um candle de cotação altista, mas um candle de força, que engolfa o candle anterior, e dá uma indicação mais segura de que esse ponto aqui serviu de suporte, já tem até uma marcação de fundo, e poderia ser trabalhado já uma operação na ponta compradora como isso aqui sendo o final do processo de pullback. Quando a gente teve esse rompimento, que foi o que o dólar fez mais ou menos agora, né, isso aqui sinalizava uma alta até o topo de setembro. Isso continua válido. Tá? A gente teve um movimento inicial de alta, que cumpriu alvos por volatilidade, uma correçãozinha, agora o mercado sinaliza, está começando a nos indicar uma vontade por parte dos preços de voltar a subir. Tá? A superação máxima de hoje, então, permitiria a operação na ponta compradora. Indo para as ações, a Vale na sexta-feira nos acionou um cenário de venda por correção, depois de testar essa resistência por volta dos 10,80. Hoje até se aproximou da resistência novamente, se aproximando do stop, depois o mercado inverteu e a gente fechou com uma boa queda de 6,5% e com toda a cara de dar continuidade ao movimento de queda para testar o fundo de dezembro. Inclusive, teve uma boa operação de day trade por rompimento de linha d'água e o mercado conseguiu romper aquele ponto crítico do intraday por volta dos 10,05. O fechamento foi na mínima. Vale 3 também foi para baixo, não tanto. A gente mencionava que Vale 5 estava melhor para vendas e o desempenho do papel vem mostrando que isso realmente estava correto. E a BRAP está em terceiro lugar nesse movimento corretivo, mas também faz o seu movimento corretivo. A Petrobras, a gente mencionou que dificilmente
a gente não teria um movimento forte depois de um candle estreito como esse. Com a perda mínima, a Petrobras resolveu para baixo e rompe então o suporte dos R$ 7,00 e projeta o teste dos 6,45, 6,44, que já não está mais distante. A PTR4 então era o papel mais propício para vendas, a PTR3 não era o mais propício, ficava travado ainda no suporte em gap, do gap de alta aqui do último candle de setembro. Caiu também, mas ali segurou por volta dos 8,35, 8,22. Tá? Então, se houver um pregão autista amanhã, né, o que não parece que vai ser o caso, a PTR3 seria melhor posicionada para reagir ao estímulo autista, enquanto a PTR4 mais tendenciosa a reagir bem a um estímulo baixista. Setor de cirurgia, a expectativa é que Gerdau venha buscar o fundo de agosto, testou mais uma vez a resistência no 5,5, acabou fechando a mínima ali em 4,65 e deve buscar esse alvo. A CSNA também aprofunda o movimento corretivo, agora deixa claro que rompeu o fundo de outubro, do final de outubro, e agora o próximo alvo seria a faixa de 3,62. Os Minas chegou a esboçar uma reação, chegou a subir bem, fez um bom gap na abertura, mas que não diria que é um monster gap, porque isso aqui não dá para dizer que é um candle de convicção, tá? Mas perdeu bastante da sua força, e provavelmente o que a gente vai ter aqui vai ser um movimento meio lateral. A gente deve ver a mínima de sexta-feira ainda sendo respeitada por alguns pregões. Mas o papel continua com viés baixista, com forte tendência de baixa e nenhum sinal mais consistente realmente para uma compra. O ZIN 3 vai dando continuidade à queda após essa barra de ignição. O setor bancário, que é mais interessante, mais importante e mais relevante. O Bradesco, no último pregão, deixou claro para nós o rompimento lá dos 21 e tinha como alvo a faixa em torno dos 19, que é o fundo de 2008, sem nenhum tipo de ajuste. O papel caiu forte hoje e buscou esse patamar ali próximo a 19. Ainda o papel pode continuar caindo porque não há qualquer sinal de reversão. Tá? E o número mais forte, redondo ali em 19, ainda não foi atingido. Mas já dá para dizer que Bradesco atingiu o alvo. Itaú perdeu a mínima de ontem, acionou esse cenário de gap de fuga, vai rompendo esse suporte intermediário dos 27. E com esse rompimento, dá para dizer que a gente está rompendo também um triângulo simétrico. E isso projetaria provavelmente uma queda até uns 25. Tá? A gente tem um suporte intermediário aqui nos 26, mas o ponto crítico mesmo, que atrai o preço, é 25. Banco do Brasil também confirmou, digamos assim, a gente rompeu o suporte dos 16,30 com um candle de dúvida. Nesse caso seria importante perder a mínima desse candle de dúvida para melhorar as chances do mercado realmente para baixo. Isso aconteceu. A gente teve um candle amplo que já começa a se aproximar do alvo ali por volta dos 14,30. Mas a expectativa ainda é por mais quedas. Falando de outros papéis, a NIM3 abriu num bom gap hoje, mas não fechou muito bonito. Testa esses fundos anteriores e tem chances de fechar esse gap e continuar um movimento de queda. Mas é um papel que fica um pouco difícil, tá? Operar com uma correção aí, o movimento me parece muito agudo, mas é um papel interessante para olhar pelo intraday. Okay? ABCB4 era um papel que nos chamava a atenção para o martelo de sexta-feira, expressão na máxima abrir espaço para compra, só que o papel não acionou esse sinal autista, pelo contrário, caiu forte e veio romper, então o suporte entre 8,49 e 8,35 sinaliza mais queda pela frente. A gente está numa bela tendência de baixa, a gente teve a formação desse suporte, esse suporte agora é rompido. A única coisa é que o rompimento se dá com os preços um pouquinho afastados da média móvel de 21 períodos. O índice de afastamento está ali na casa dos 30, então saiu um pouco do cenário ideal. A LSE3 vem também de um forte viés baixista, parece ter desenhado um retângulo, uma resistência em 12,6, vem andando de lado e hoje começa a romper isso que parece ser um zigue-zague descendente, chega a ser perfeitamente um pivô de baixa, tá, por conta dessa máxima que é mais alta que essa, mas a perda mínima de hoje provavelmente detona um movimento de queda dentro dessa figura de retângulo, buscando a faixa aqui dos 10 e 32. BBTG11, nós vimos
dois sinais operáveis aqui de retorno à média. O papel não chegou a alcançar a média móvel de 20 períodos e o fundo anterior aqui em 18,85. Tá? Então ainda teria um pouco de espaço para subir, mas o candle de hoje me parece interromper esse movimento de alta, a perda da mínima do candle de hoje, abrir espaço para trades de venda por correção, mas também trades curtos. Tá? Não apostaria muito forte no movimento que trouxesse o papel de volta para o fundo aqui do dia 10. Tá? Depois de um movimento forte como esse, é normal a gente ter um zigue-zague para cima, então o movimento aqui tende a não ser tão longo, apesar de que é possível que isso venha a ser. BVMF tem algo próximo a um ombro, cabeça a ombro, com uma linha de pescoço que por volta dos 11,30. A queda de hoje já aciona o cenário de gap de fuga, que eu acredito ter mencionado no último farol. E o candle de hoje deixa mais claro ainda, agora o rompimento dessa linha de pescoço, a expectativa é que a movimentação baixista prossiga, agora vindo buscar o suporte em 10,65. O único porém é que o volume não foi tão bom, poderia ter sido melhor, mas deve prosseguir o movimento de queda. CPF E3 rompe o suporte em 15,30, fazendo um zigue-zague descendente, com bom volume, tem toda a cara de continuar o movimento de queda, vindo buscar o suporte em 14,10, 14 reais. CSMG3 tinha feito uma barra de ignição aqui no dia 17, uma posição um pouco desconfortável, não acionou, o mercado começou a vir para o lado contrário e a barra de hoje rompe esse fundinho e faz um primeiro zigue-zague descendente, então a gente tem aqui um pivô de baixo. De certa maneira, essa barra pode ser até considerada uma barra de ignição. Tá? A perda da sua mínima provavelmente detonaria o movimento de queda, vindo buscar as proximidades ali de 11,85 a 11,70, 11,68. Tá? Então, está se mostrando uma virada de tendência aqui, um zigue-zague descendente. CETIP, a gente viu essa barra de ignição na sexta-feira, né? O problema dessa barra de ignição é que ficava muito próxima da zona de suporte em gap. Se o alvo fosse esse, era ok. O trade foi acionado, o alvo foi testado e o mercado virou, completamente fechou com um martelo. Tá? Fica bonito novamente uma operação, agora na ponta compradora, se houvesse operação na máxima de hoje, mas visando um movimento de alta dentro dessa congestão que deve perdurar por um pouco mais de tempo. KLBN 11 fez um zigue-zague descendente, os preços vieram testar a zona de suporte intermediária aqui em 21,70, a gente tem duas sombras inferiores compridas, grandes, e um martelete hoje com bom volume. A superação na máxima de hoje pode levar um movimento de alta com a resistência inicialmente em 22,80, um pequeno repique aqui, mas é possível que o papel prossiga um movimento de queda vindo buscar o próximo suporte em 20,80. Então é um cenário interessante, vale a pena acompanhar de perto. O IBR3 repicou até alcançar a média móvel de 21 períodos, ali reverteu de ter uma estrela cadente. Seria razoável um trade na venda se houvesse a perda mínima, só que, de novo, o valor do papel é muito baixo, dificulta operações, e também acredito que aqui o sujeito que vier operar deva buscar alvos não muito longos. A gente ainda não alcançou a resistência de 2,84 que está traindo ali o preço. O IBR4, por sua vez, conseguiu fechar com força. Tem até um gap de fuga aqui. Não acho que seja o caso de operar esse gap de fuga, mas seria legal a gente ver o IBR4 dando algum sinal de fraqueza para ficar mais confiante num trade em IBR3. PEMAN 3, a gente viu um período interessante nela no final de setembro até comecinho de novembro. Agora ela voltou a apresentar um zigue-zague descendente, congestionou ao longo do mês de dezembro, agora está rompendo essa consolidação, digamos assim, para baixo, permitindo então venda em busca da faixa ali entre 1,95 e principalmente agora 1,85. Agora a gente pode ajustar o suporte para cá. Então o ponto mais crítico seria 1,84 para ser mais preciso. Então a gente tem um rompimento de consolidação. Eu acho que seria prudente operar o rompimento confirmado dessa consolidação, ou seja, operar na perda mínima de hoje. Marco Polo faz um martelete, esboça uma reação a uma distância
razoável da média móvel de 20 períodos. Pode até gerar um repique se a máxima de hoje for superada, mas ainda acho um trade um pouco arriscado. Gostaria de ter visto o mercado testar mais claramente a faixa de suporte em 81, que vem do fundo de final de outubro, mas é um papel que merece monitoramento. TAI 11 abriu um gap de baixa hoje, que na verdade vem por conta de um provento. Se a gente ajustar para o provento, a gente vai ver que na verdade não houve gap. O papel estaria testando o fundo de setembro. Se a gente tira o ajuste, o papel fica mais distante da média móvel de 20 períodos e pode estar mostrando aí um gap de exaustão, vamos dizer assim, mas é um gap artificial. De qualquer forma, há a possibilidade de repique se a máxima de hoje for superada. Então, esses foram os principais movimentos do nosso mercado hoje. Eu fico por aqui. Até amanhã.